Alô. Alô, alô, alô. Um, dois, um, dois. Alô. Todos com fone? Vamos lá. Lá, né? Muito bem. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Andrade. Eu sou diretor de comunicação do ANFA Sindical. Todos me ouvindo bem? Todos ok? Bom, sou diretor de comunicação do ANFA Sindical, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Em parceria com a Hofer Eventos, nós estamos organizando na Forbier o Sedagro Bebidas, que é o Seminário sobre Defesa Agropecuária, com a finalidade de aproximar os admiradores, os produtores de cerveja do Ministério da Agricultura, da fiscalização. Não somente do Ministério da Agricultura, mas como nós vamos ter hoje, também de fiscalização de outros órgãos, orientações jurídicas. Então, é um prazer enorme da gente potencializar o setor e aproximar o Ministério da Agricultura dos produtores de cerveja. Eu vou pedir para que a gente, por favor, passe o vídeo institucional do ANFA Sindical. Quem produz com eficiência, responsabilidade e sustentabilidade sabe o quanto é importante nosso país contar com um serviço público de defesa agropecuária altamente qualificado, exercido pelos auditores fiscais federais agropecuários, que protegem nossas fronteiras, lavouras e rebanhos contra doenças e pragas. Esse trabalho imprescindível de inspeção, fiscalização e controle precisa ser valorizado e fortalecido para continuar atendendo com excelência necessidades cada vez mais complexas de nossas cadeias produtivas, garantindo eficiência produtiva, segurança alimentar e saúde pública. Quem dá valor ao agronegócio brasileiro valoriza as atividades que desenvolvem e protegem o Brasil. Auditores Fiscais Federais Agropecuários. O Brasil cresce e fica mais seguro com eles. ANFA Sindical. Muito bem. Quero registrar a presença do Superintendente Federal de Agricultura de São Paulo, senhor Guilherme Campos, um prazer, do substituto da Superintendência, Danilo Kamimura, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de pedir uma fala aqui, uma palavra do nosso superintendente aqui em São Paulo, inicial. Boa tarde a todos. Obrigado, Antônio, pela oportunidade. Em nome da Gisele, cumprimentar todos que compõem a equipe do MAPA aqui em São Paulo e dizer que é uma ação muito proativa por parte do Ministério, do Sindicato, em estar vindo aqui, se colocando à disposição daqueles que serão
os clientes de todos nós aqui, né? Todo mundo aqui vai virar cliente. E vamos tratar bem os clientes. Tirando dúvidas, mostrando o próximo e deixando a vida daquele que vai ser o empreendedor na área da cerveja uma vida menos difícil. Porque quem empreende, a vida não é fácil. Quem empreende, quem tem o seu negócio, é alguém que trabalha muito, tem muita responsabilidade e coloca em risco tudo aquilo que tem em cima de um sonho, que é o seu próprio negócio. E as cervejas têm sido aí cada vez mais o meio que muitos acham para montar o seu negócio. Vitor e Zuin, os dois que vão estar falando aqui durante essa feira, que vocês possam estar ajudando as pessoas, tirando as dúvidas, para que possam estar trabalhando dentro da legalidade, dentro daquilo que é seguro do ponto de vista alimentar, dentro de tudo aquilo que é necessário para que nós não tenhamos tragédias e nem deixemos que as pessoas, por alegada ignorância, façam seus investimentos de forma errada. Então a responsabilidade nossa aqui é muito grande no sentido de facilitar a vida de quem tem o seu negócio, de dar a devida responsabilidade àquele que está produzindo e que nós façamos a nossa parte, que estejamos sempre diligentes e preocupados com a saúde das pessoas que vão fazer uso do produto que está sendo preparado aqui. No caso, nossa querida cerveja. Eu não sou cervejeiro, mas para quem é, boa sorte, boa feira. Vocês estão na mão de craques aqui e que essa feira seja usada de uma maneira muito proativa. Deixo aqui um abraço do nosso ministro Carlos Fávaro, que tem se mostrado um grande entusiasta de ações como essa, de estar presente cada vez mais junto aos nossos clientes. Então, boa feira a todos, um prazer estar aqui com vocês e que seja, mais uma vez, muito produtivo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, superintendente. Então, a gente fala sempre que a função nossa, se a gente fosse comparar com a partida de futebol, a nossa função é fazer com que o espetáculo aconteça. A nossa função é fazer com que o empresário faça gols e vá para a torcida. Então, quanto mais nós somos, em verdade, os juízes da partida, quanto menos a gente aparecer, quanto mais o espetáculo estiver jogando limpo, melhor. E nós estamos aqui justamente para ver aqueles que dão um carrinho mais alto, para a gente dizer, opa, peraí, não é aqui, para tirar a concorrência desleal, para que vocês possam concorrer, possam fazer o show e possam fazer o gol. Essa é a nossa finalidade. E dentro disso aqui, o outro objetivo nosso é fazer com que as regras sejam claras para todos os jogadores, que todos saibam quais são as regras do jogo, para seguir limpamente. Então, é com essa finalidade que, inicialmente, eu abro as palestras. Deixa eu pegar aqui o nome dele. O que aconteceu é que nós estamos com um colega advogado aqui, que vai substituir a principal, ela por um motivo de saúde não pôde estar. E o nosso palestrante inicial é o Luiz Henrique Amarante. Ele é membro diretor executivo do escritório Abiac Advogados. E a finalidade dessa primeira palestra é justamente passar para todos as regras do jogo, principalmente aquelas que norteiam ali o Ministério da Agricultura, porque as regras do jogo do Ministério da Agricultura nós vamos ter na palestra seguinte. Bom, seja bem-vindo, hein? Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado a todos pela presença. Primeiro, trazendo minhas desculpas em nome da doutora Loiana, que faria essa apresentação aqui hoje para vocês. É um prazer estar aqui. Ela, infelizmente, teve um problema pessoal, teve que se ausentar. Então, eu estou aqui cumprindo o meu papel de representante do escritório e trazendo para vocês alguns apontamentos mesmo
do aspecto jurídico, né? Os desafios jurídicos que a gente vê nessa indústria da cerveja, em como isso pode impactar o funcionamento da indústria em geral, né? E o que a gente pode auxiliar, né? Então, é esse nosso objetivo aqui. Eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou advogado corporativo há cerca de 12 anos, sou membro da diretoria executiva do escritório Abiacchio, sou especialista em direito do trabalho, especialista em gestão jurídica e especialista em gestão de negócios, né? Então, o foco meu aí também foi para esse lado corporativo e para acrescentar a possibilidade de viabilizar os negócios em geral, né? Apresentando, a gente representa aqui o escritório Abiacchio, que é um escritório que estamos em todo o país. Nossa matriz é em Belo Horizonte. Nós temos base operacional aqui em São Paulo, em todo o país. Nosso foco é nessa área de empresas de pequeno, médio, grande porte. Nosso foco é realmente trabalhar em sinergia com essas empresas, trabalhar de forma ampla para que elas consigam executar os negócios deles, trabalhar, o Antônio estava citando aqui sobre o papel do MAPA como juiz, o nosso é de ser um instrutor, um treinador, para que essas empresas possam atuar de forma correta dentro do mercado. Já iniciando aqui o nosso foco, eu queria trazer alguns riscos que a gente mapeou aqui para falar bem rapidamente para vocês. O primeiro deles é a adequação às normas regulamentadoras, que é um tema que eu vou passar bem sucintamente, porque eu acho que o Vitor vai poder nos ajudar bem melhor aqui em sequência. A questão da constituição da organização e das relações com os fornecedores e os colaboradores em geral. Propriedade intelectual, que é um ponto também crucial no funcionamento dessas empresas. Um outro aspecto relevante para a gente, que a gente vê muito, é a questão da produção e do invase, da comercialização desses produtos. Aqui a gente está falando de cerveja, e as bebidas em geral têm esse desafio, principalmente com a questão envolvendo corpo estranho. E por fim, eu quero passar rapidamente com a agenda ESG, que é uma tendência aqui bem firme, bem forte no mercado e é fundamental para o funcionamento dessas empresas como um todo. Inicialmente, como eu falei, eu vou deixar mais para o Vitor explorar essa parte. A gente tem aqui algumas normas setoriais que são mais impactantes na questão das bebidas, né? A gente tem a Lei das Bebidas, que é a Lei 8.918, regulamentada pelo Decreto 6871 de 2009. Acho que essas são muito importantes para que a gente entenda como que é o arcabouço amplo. E aí as instruções normativas, eu elenquei ali a 75, a 72 do MAPA, que eu vou deixar realmente para que o Vitor explore melhor nesse painel nosso aqui. Mas é fundamental para que todo empresário, empreendedor conheça e entenda aonde ele está inserido no contexto da sua atividade, né? É fundamental que ele se entenda e que isso esteja bem claro para esse empreendedor, né? Aqui, de uma forma mais ampla, a gente pula para a questão envolvendo a constituição formal das organizações e a relação com os stakeholders, com colaboradores, com fornecedores, né? A gente tem um cenário em que, como dito aqui, é um desafio empreender no Brasil, né? A gente tem um cenário em que a constituição de uma empresa, seja de pequeno, médio, grande porte, é muito difícil num primeiro momento. A gente tem obstáculos envolvendo junta comercial, criação do CNPJ, formatação de um contrato social que seja adequado, alvará de funcionamento, licenciamento. Então, tudo isso está envolvido nesse risco que a gente mapeia. E é um cenário bem
complexo para lidar hoje no Brasil, né? A gente tem também um risco mapeado em relação às adequações da legislação. A gente sabe o quanto é difícil, nesse arcabouço que a gente tem hoje, trabalhar com uma legislação bem ampla. A gente, mais do que ninguém, vocês aqui do MAPA sabem falar o tanto que há às vezes, uma falta de conhecimento dos empresários em como isso pode funcionar, até mesmo um receio de competência, quem é o competente para cuidar disso, né? Uma questão que precisa estar muito claro para o empreendedor nesse modelo da produção e industrialização de cerveja. E isso é um desafio bem amplo aqui para a gente tratar. O impacto tributário é um outro ponto crucial também no funcionamento dessas empresas. Vou logo na sequência tratar um pouquinho sobre isso, mas a gente sabe que empreender no Brasil tem esse desafio, tem o desafio da gente conhecer corretamente como a gente recolhe tributos, por quê, quanto, aonde, e assim, a gente torce para que um movimento agora de reforma tributária traga um sentido de simplificação como prometido pelos nossos legisladores. Outro ponto que eu quero citar aqui também rapidamente, qualquer empresário sabe como é difícil trabalhar hoje e fazer uma relação saudável com empregados e colaboradores, né? Isso é uma dificuldade, principalmente para microempreendedores, empresas de pequeno porte, garantir que esses empregados, esses colaboradores estejam num regime correto, que o contrato esteja bem redigido, que a gente tenha diferenciação sobre empregados mesmo e eventuais consultorias são prestadas por fornecedores contratados externamente. Então, hoje a gente tem muito esse desafio que é complexo, não só no caso da indústria cervejeira, mas para empreender no nosso país. Mais uma questão que está ali é a relação com os fornecedores. A gente sabe que na indústria a gente depende muito da relação com produtores de insumo, eventual importação desses insumos. A gente está aqui numa feira com diversos representantes comerciais, diversas oportunidades de negócio. E essas relações com fornecedores precisam ser bem reguladas, né? Precisam de ter um contrato bem redigido, precisam de prever obrigações, porque acaba que isso faz a realidade da empresa girar no dia a dia, né? A gente tem essa necessidade de que essas relações com fornecedores funcionem de maneira adequada. E isso também deságua no outro ponto que está ali, que é o compliance, né? Tanto em relação a cumprir as normativas que estão previstas, estar em conformidade com as instruções do MAPA, estar em conformidade com as normas regulamentadoras, mas também fazer com que fornecedores, em geral, também estejam dentro desses critérios. Eu acho que isso é um desafio bem amplo para que a gente consiga fazer que toda a cadeia de valor, seja da indústria até a comercialização, esteja dentro das normas, esteja dentro das regras do jogo, né? Então, essa é uma questão que deve ter muito bem cuidada numa organização hoje. Outro ponto ali que eu cito na nossa apresentação são os contratos de distribuição e relações comerciais, né? A gente sabe o tanto que a gente tem que, dentro de uma indústria, se aliar a um distribuidor ou até mesmo trabalhar em contratos de exclusividade, utilização da marca. Então, esse também é um tipo de pacto, de contrato fundamental para o funcionamento das empresas, né? E, por último, a gente tem ali uma situação que é mais nova, né, no mercado, que é a questão das cervejarias ciganas, que a gente sabe muito bem do uso de parque produtivo por algumas empresas para produzir sua cerveja em outras indústrias, né? Então, assim, tudo precisa ser bem regulamentado. A gente tem um risco imenso em relação à produção mesmo, invase, comercialização, como a gente está falando. Então, tudo isso depende de um cuidado bem
bem definido para que evite qualquer tipo de impacto negativo para a empresa. Aqui, aproveitando rapidamente, já que eu citei do impacto tributário nas empresas, aí a gente sabe que isso é um aspecto muito, muito sério aqui no país. E hoje a gente tem essa possível reforma tributária que está avançando de uma maneira bem interessante, né? Hoje, a reforma tributária, o texto base já foi submetido ao Senado Federal, está sendo discutido, e ele é bastante relevante em alguns aspectos. Hoje a gente tem um cenário que o ICMS tem um impacto muito grande na produção e nos negócios do mercado cervejeiro. A gente sabe que quando a substituição tributária que afeta essas indústrias que têm que fazer o recolhimento é um desafio bem grande, porque há uma necessidade de se prever os valores, há uma necessidade de se observar as regras dos estados, então isso é realmente um outro ponto muito interessante e muito desafiador hoje. E hoje a gente tem a questão da variação da incidência dos tributos por localidade. A gente tem ICMS, por exemplo, alguns estados que têm uma política de benefício, alguns outros que têm uma ideia de tarifa cheia, alíquota cheia do ICMS para o mercado cervejeiro. Então, isso aí também fica nas variáveis do empreendedor, né, hoje. E com a reforma tributária, a gente espera, né, é um ponto que é o coração da reforma, é a simplificação dos tributos, né, a adoção do imposto sobre valor agregado, o IVA, né, e esse IVA funciona para unificar tanto impostos de natureza federal, o IPI, o PIS, o COFINS, nessa contribuição sobre bens e serviços, e o imposto sobre bens e serviços aí nas esferas municipal e estadual, unificando o ICMS e ISS, né, e trazendo para o empreendedor em geral, e aí também válido para o mercado cervejeiro, uma previsibilidade maior, né, que é sempre bem-vinda, né, dentro desse cenário que a gente tem. Outro ponto é a manutenção do Simples Nacional. A gente tem grande parte das empresas que produção de cervejas ou distribuição e tudo, são microempresas, empresas de pequeno porte, e essa manutenção do Simples é muito bem-vinda também. E, por fim, a gente tem uma previsão de redução de alíquota em relação aos produtos agropecuários, né? Então, a gente tem uma perspectiva aqui positiva para o malte, para o lúpulo. É uma situação que parece ser muito relevante na produção. Mas a gente também tem um quadro de incerteza que eu trago aqui também. É um cenário que a gente ainda não tem como definir como vai acontecer, que é a questão do imposto seletivo. A gente sabe que há essa previsão na lei, no texto base da reforma tributária, para que alguns bens, alguns produtos sejam taxados com esse imposto seletivo. Isso aí vai para cigarros, vai para previsto para bebidas alcoólicas, e isso obviamente impacta o mercado. E tendo esse contexto aí, a gente tem que ficar muito de olho sobre como vai ser essa incidência. A gente sabe que a gente não tem a previsibilidade de quais produtos vão ser, se há alguma taxação, uma incidência de acordo com, por exemplo, o grau da bebida alcoólica, e tudo isso vai ser definido numa lei complementar posterior. Então, esse aspecto é um aspecto para ficar de olho. A gente sabe que a Abracerva, por exemplo, está buscando essa redução para as bebidas, para as cervejas em relação às outras bebidas alcoólicas, em razão do grau alcoólico das bebidas. Então, assim, esse é um tema que vai ficar ainda nessa incerteza e vai ser motivo de muito debate antes da gente ter uma perspectiva, até mesmo para valorar quanto que isso vai ser refletido nos custos, né, dos produtores, né, no custo da venda
dos produtos. Outro ponto aqui que chama muito atenção para a gente aqui é a questão da propriedade intelectual e uso indevido da marca. A gente está aqui hoje num evento que, conversando mais cedo, a gente tem, por exemplo, fornecedores, trabalhos em relação a rótulos, a marca, criação da marca. A gente nota que isso tem sido uma tendência dentro do mercado cervejeiro, mas muitas vezes essa criação não é seguida do registro dessa marca, né? E o registro dessa marca cria uma proteção que essas empresas não podem prescindir no momento. É lógico que no primeiro momento a gente pensa, olha, eu estou fazendo aqui um empreendimento menor, eu estou fazendo aqui, saindo para uma microempresa, estava fazendo a cerveja na minha panela, estou aqui saindo para um projeto mais enxuto, mas hoje a gente precisa sempre pensar no futuro. E esse registro do NPI é fundamental para que a gente garanta essa proteção ao empreendimento. E assim, além disso, eu destaco que é impossível o registro de algumas marcas vinculadas aos tipos de bebidas, termos técnicos, né? Então, Stout, Pilsen, Bock, a gente não tem essa limitação. Mas, em restante, a gente pode sempre trabalhar em registrar a fórmula, o logotipo, a marca, o nome, para que essas empresas estejam protegidas também nesse aspecto. Acho que outro tema aqui também relevante é esse monitoramento da exploração indevida da marca. A gente sabe que depois, num segundo momento, quando a marca começa a ter um certo nome, há uma utilização, um destaque para o consumidor, e esse monitoramento da exploração indevida é muito relevante, até para que a gente evite que outras cervejarias utilizem a marca, ou representante comercial que utiliza aquela marca de uma forma desfavorável, fora do pactuado em contrato. Então, assim, é uma tarefa bem importante dentro de um cenário de gestão de uma empresa. E ali, por fim, a gente tem uma atuação necessária também para cessar alguns atos ilícitos. A gente sabe que a gente vive hoje até num cenário que, principalmente nas grandes empresas, a gente tem uma questão de falsificação de produtos que é nítida hoje. A gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem uma perspectiva civil, uma perspectiva penal, porque isso é o artigo 272, o Código Penal cita esse crime de falsificação de alimentos, né? E aí também inclui as bebidas alcoólicas. Então, assim, essa é uma tarefa que todo empresário tem que ter no seu norte para saber que pode correr esse risco e que ele vai ter que atuar muito, por exemplo, junto com a polícia, muito com, por exemplo, a perícia, para ter isso bem estabelecido e conseguir proteger sua marca e seu produto, né, perante o mercado. E aqui eu passo para um tema que assim, é mais até próximo à produção, invase, comercialização. É um tema que chama muito a nossa atenção, que é o corpo estranho, né? E a gente sabe que a indústria de bebidas alcoólicas ela é realmente muito regulamentada. A gente conta muito também com as regras do jogo, né? com o registro, a fiscalização que o MAPRA produz, faz com que preserve essa concorrência de uma maneira bem positiva. E a gente tem essa necessidade de ter essa proteção, essa fiscalização, justamente para evitar esse tipo de problema, né? A gente tem casos que a gente chama de corpo estranho, que são aqueles materiais que não fazem parte daquele produto, mas que podem ser microscópicos ou macroscópicos, são detectados e são oriundos da condição de armazenamento, de produção, de transporte, invase. Então, assim, isso pode ser um dano assim, incomensurável para uma marca por vários aspectos. E esse cuidado que é precedido também dessa rotina de fiscalização do MAPA, de
associação do próprio empreendedor com o órgão fiscalizador para entender as necessidades, para se preservar realmente as formas de produção em vase, é fundamental para a gente garantir aqui um produto de qualidade, como claramente os empreendedores do mercado cervejeiro buscam também. Aqui a gente tem um cenário que mostra como que o dano causado por esse corpo estranho também afeta muito na parte judicial, né? Que a gente tem um trecho de uma decisão da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, em que ela deixou muito claro, isso é um julgado, se eu não me engano, de 2021, em que ela deixa claro que a presença de qualquer corpo estranho no alimento, por si só, já excede os riscos razoavelmente esperados em relação ao produto. Então, já se caracteriza como um defeito e já se permite a responsabilização do fornecedor. Então, assim, a partir dessa existência desse corpo estranho detectado de forma microscópica, macroscópica, verificada essa presença, não importa mais nada. A gente está aqui falando de um precedente que entende que é um defeito e que permite essa responsabilização do fornecedor na esfera judicial, né? Então, isso mostra aqui o tanto que quanto que o fornecedor, a indústria precisa ter esse cuidado, porque não só no momento da produção, mas em todos os aspectos de envase, de transporte, de armazenamento, para que seu produto tenha qualidade e, ao mesmo tempo, que ele não seja afetado por esse tipo de situação. Aqui a gente tem uma coisa muito, acho que muitos de vocês têm ciência, mas a gente está falando aqui sobre o corpo estranho, qual que é a questão aqui? Ele pode vir do problema na linha de produção, ele pode vir num controle de qualidade mal feito, ele pode vir de um envase que é feito de uma maneira irregular ou feita de uma contratação de terceiro que não observa as regras, né, não observa as instruções normativas, pode vir do transporte, né, para o distribuidor, para comercialização. Então, tudo isso está junto nesse cenário de corpo estranho. Então, independentemente dessa causa, esse corpo estranho pode causar impactos à saúde do consumidor, à reputação e gerar, inclusive, demandas judiciais. Nesse ponto aqui, a gente fala também, aí, puxando mapas para essa ideia de judicialização desse tema, a questão envolvendo corpo estranho afeta tanto a reputação da marca, a gente está falando aqui de uma marca que está em construção ou que já foi construída e pode ser afetada muito por essa judicialização de um questionamento de um corpo estranho na sua produção, a perda de confiança do próprio cliente, do consumidor, a marca fica à mercê desse cenário e é muito impactada nesse ponto aqui, pode perder mercado, pode perder market share. Então, esse é um cenário muito crítico para a empresa. A gente fala aqui de sanções impostas pelas autoridades regulamentadoras, porque isso pode acontecer, a gente pode perder uma licença de produção, um alvará. Então, esse ponto aqui é também muito importante. E, por fim, o impacto financeiro que acaba decorrendo de todos esses outros pontos, né? E também de uma derrota numa demanda judicial. Aqui, retornando, a gente fala das causas de judicialização. As principais: falhas no controle de qualidade, instituído pela organização, a deficiência no processo de inspeção, detecção de corpos estranhos pela própria indústria, a negligência na manutenção adequada dos equipamentos utilizados na produção e também no envase, que é um aspecto crítico, e a negligência no armazenamento e na distribuição do produto. Então, é necessário estar de olho em toda a cadeia de valor envolvida, não só na sua parte de produção, mas também nesse envase, nesse transporte, nessa comercialização.
E aí os desafios que a gente tem para que uma empresa consiga se fortalecer quanto a essas possibilidades aí de ser demandada por um eventual corpo estranho. Né? É necessário demonstrar que esse corpo estranho não estava presente no produto, então, para isso, criar evidências, criar uma engenharia de produção adequada, para que isso esteja muito claro que o controle de qualidade e o processo produtivo foi feito de acordo com os critérios necessários. Né? Ali a gente também tem a necessidade de realização das perícias no produto e na produção do invase, que é fundamental para que a gente tenha ali uma comprovação adequada. E eu falo sempre que ter uma documentação robusta, documentando esse processo produtivo, tendo testemunhas especializadas, tendo esse controle de qualidade, a gente consegue muito demonstrar realmente o envolvimento e o engajamento da empresa em garantir essa produção de forma adequada. Fechando, aqui a gente tem essas medidas preventivas, que são esses rigorosos controles de qualidade, estabelecer dentro desse processo produtivo a inspeção desses corpos estranhos, observar as normativas, treinar e conscientizar os colaboradores e funcionários, estabelecer canais de comunicação eficientes com os próprios consumidores também. Por fim, aqui eu vou tratar um pouquinho da agenda ESG. A gente sabe o tanto que isso está fortalecido na nossa indústria atual, no nosso mercado atual como um todo. E hoje a gente vê grandes empresas trabalhando nesse cenário e empresas também de médio, pequeno porte chegando a uma situação, uma vantagem competitiva diferenciada por causa dessa agenda. E aí, para a gente ser bem tranquilo, essa agenda visa a implementação de políticas que preservem o meio ambiente, que criem condições favoráveis sociais e que criem condições de governança dentro das organizações como um todo. E aí, o que essa agenda, essas iniciativas, essas políticas ambientais, sociais, de governança trazem para uma organização hoje? Trazem o fortalecimento da marca, a reputação da marca é afetada positivamente, ela consegue utilizar isso como uma divulgação do seu produto, um aliado junto ao consumidor, né? Acho que um exemplo que a gente vê hoje aí é um exemplo fora do nosso cenário aqui do mercado cervejeiro, mas a gente tem algumas empresas, organizações como a Natura, que tem uma marca já focada nessa preservação do meio ambiente. Isso traz um benefício até perante o mercado consumidor. Ali a gente tem também acesso a investimentos sustentáveis. A gente tem hoje muitos financiamentos em empresas que investem especificamente em organizações que têm essa preocupação social, ambiental. A gente sabe também de linhas de crédito que vetam empresas que têm algum problema, por exemplo, de utilização de mão de obra, que tem algum problema em relação a aspectos trabalhistas ou discriminatórios. Então, a gente tem isso muito claro hoje. E isso vai ser uma preocupação cada vez maior para que o negócio gire, né, de forma correta. A gente tem também a necessidade ali de preocupação ambiental, até mesmo para redução de riscos e custos, né? Evita multas, diminui esse impacto em fiscalização, diminui também o impacto à reputação, né, como a gente falou. E aqui cria também inovação e vantagem competitiva. A gente cria um mercado que pode ser mais positivo para essas marcas que preservam essas políticas de ambiental, que tenha uma política de governança clara, que tenha uma preocupação social real, efetiva. Então, fechando aqui, a gente lista algumas medidas que a gente entende que são muito importantes hoje numa organização, e a gente fala aqui para o mercado cervejeiro. A gente sabe o tanto que
um expert, um escritório, alguém que possa dar essa assessoria legal e jurídica, pode alavancar dentro do negócio. E aí a gente fala, ó, a gente pode se trabalhar com a consultoria jurídica, que é a parte mais da operação do dia a dia, das dúvidas, evitar qualquer riscos futuros, mitigar problemas, né? Avaliação de contratos, eu citei aqui um pouquinho mais cedo, quanto esses contratos são importantes para que as regras do jogo estejam bem definidas com fornecedores, com colaboradores, para que a gente consiga fazer que o negócio funcione e gire. Acompanhamento de legislação e regulamentação, como eu citei também, importante esse aspecto de entender processo fiscalizatório, processo de registro, todo essa compreensão e atualização dessas empresas é muito importante. Defesas do interesse da empresa no aspecto judicial ou administrativo, em procedimentos administrativos. Trabalho institucional junto ao Poder Judiciário, esse acompanhamento de trabalho pericial e a gestão de evidências que podem permitir com que a empresa demonstre, seja para a autoridade fiscalizatória, seja para o judiciário, como que a empresa trabalha dessa forma correta e dentro do controle de qualidade. Trabalhar em resolução extrajudicial de conflitos, que é muito importante hoje, para evitar uma demanda judicial, muitas vezes, que pode se alongar, se estender e trazer danos importantes para a empresa. Gerenciamento de crise de imagem e a estruturação de projetos compliance e LGPD, que são temas muito caros hoje para o funcionamento da empresa, a proteção ao uso de dados, o compliance, como eu disse, tanto para os colaboradores, para a própria empresa, mas também para toda a cadeia produtiva, os fornecedores, as representantes comerciais, para garantir essa observância à normativa de forma ampla. Aqui eu me despeço deixando nossos contatos. Foi muito bom falar com vocês. Depois da apresentação do Vitor, a gente está aqui à disposição para tirar algumas dúvidas. E agradeço demais o convite para estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Se quiser sentar aqui, ou se é melhor lá, porque aí você consegue ver a apresentação não é? Isso, tá? Bom, tivemos uma apresentação, quero fazer um lembrete que todo esse material, todas essas apresentações na íntegra estarão na plataforma do YouTube do ANFA Sindical. Nós vamos fazer cortes, colocar nas redes de algumas partes, mas a apresentação integral vai estar lá. Aí você pode tirar dúvidas, pode ali rever algumas partes. Eu vou pedir para a gente passar um outro vídeo institucional aqui, um outro lembrete também, que ao final a gente vai sortear aqui também uns brindes, certo? Um kit de brindes, 2 kits de brinde do ANFA Sindical. Por favor, um vídeo para a gente dar uma relaxadinha aqui. Fiscalizamos toda a cadeia produtiva de alimentos de origem vegetal e animal nos campos das indústrias nas cidades. Nosso trabalho é fundamental para evitar a disseminação de pragas e doenças que possam comprometer nossas plantações, nossos rebanhos, nossos alimentos. Temos 162 anos de história, 22 como carreira típica de Estado. Servimos ao Brasil, não a governos. E assim, seguiremos cumprindo nossa missão de zelar pela segurança alimentar do país. Somos auditores fiscais federais agropecuários, ANFA Sindical. Servimos ao Brasil, aos cidadãos brasileiros, não a governos. Então, o nosso compromisso é com o cidadão, diretamente. Bom, feita agora toda a fala sobre o ambiente que circunda os temas voltados para a área jurídica, nós vamos entrar agora, já está ciente, olha o que tem que fazer, o que pode, tributária, um monte de coisa aí que só os advogados mesmo para ajudar a gente. Aí a gente vai para um outro
tema também, que é o Ministério da Agricultura. E aí você vai entrar com um registro no Ministério da Agricultura, tanto do seu estabelecimento, como também dos seus produtos. E aí a gente vai chamar aqui o Vitor de Oliveira, que ele é do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Dentro desse departamento existe uma coordenação geral exclusiva para fiscalizar vinhos e bebidas. E o Vitor, ele é o coordenador substituto desse departamento. E ele trabalha diretamente com essa área de registro. Nós vamos trazer ele aqui para fazer a palestra e depois os dois palestrantes vão sentar aqui e vocês podem tirar as dúvidas necessárias. Por favor, Vitor, seja muito bem-vindo, muito obrigado, em nome do ANFA Sindical ao Ministério da Agricultura. Valeu, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Se eu tirar o microfone do rumo aqui, vocês me avisam. Bom, como o Antônio falou, eu sou auditor fiscal federal agropecuário desde 2014, trabalhei no Espírito Santo, desde que entrei nessa área de vinhos e bebidas. Em 2020, fui para Brasília para trabalhar na Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas e atualmente estou substituindo a minha chefe, que está de licença maternidade, estou como coordenador geral substituto. Vamos tratar aqui sobre esses aspectos técnicos e legais para registros de estabelecimento e do produto, da própria cerveja, tirar algumas dúvidas, algo bem voltado para a legislação do MAPA, algo bem técnico aqui. Bom, nesse contexto, então, qual que seria o objetivo do registro? Por que existe o registro? Por que existe a fiscalização da bebida, da cerveja, né? Então, assim, é importante destacar que tem essa questão da concorrência desleal, da proteção do consumidor. E a legislação do MAPA, a regulamentação da cadeia produtiva, do produto, enfim, vem para trazer o quê? Profissionalização da produção da bebida, no caso aqui a cerveja. Isso é bem notório no dia a dia da nossa atividade, a gente acompanhar aquele estabelecimento que quando começa e como ele vai se transformando ao longo do tempo, vai se profissionalizando. Isso traz benefício de ampliar a oferta de produto seguro ao consumidor, em primeira mão, né? Então, você está garantindo esse acesso do consumidor a um produto mais seguro. Também a possibilidade de sucesso econômico do próprio empreendimento, que na medida que ele começa a adotar esses controles que a gente vai mostrar aqui, que ele está registrado, ele tem acesso a um mercado mais confiável, consegue colocar o produto dele em diversos locais para venda, enfim, a partir do momento que ele está regular, a chance de sucesso econômico dele é majorada. Importância socioambiental dentro desse contexto todo, o estabelecimento também tem que estar adequado ambientalmente para estar em desenvolvimento, integra agentes da cadeia produtiva. Aqui nessa feira é um exemplo, a gente tem várias interfaces aqui, a parte de direito, a parte de fornecedores de implementos, maquinários, matéria-prima, público consumidor, responsáveis técnicos. Então, a fiscalização dentro desse contexto também contribui para essa questão. E a orientação, a palestra aqui, nesse sentido também, de levar esse conhecimento. O objetivo, a missão do Ministério é essa, né, de trazer em benefício da sociedade brasileira o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias brasileiras. A cerveja está inserida nesse contexto como uma agroindústria, certo? Então, a fiscalização da cerveja, a gente enxerga como esses objetivos. Dentro desse contexto, tem o processo de registro, que é o que a gente vai falar aqui. A legislação dessa área de vinhos e bebidas, por que a gente sempre fala vinhos e bebidas? Parece que o vinho não é uma bebida, né? Porque a gente tem duas leis distintas, né? Essa lei 7678 de 88, ela é específica para o vinho, derivados da uva e do vinho. E, por sua vez, tem seu próprio decreto regulamentador. A outra lei, 8918 de 94, é a que traz todas as outras bebidas. Então, aqui vai estar polpa de fruta, refrigerante, suco, néctar, vodka, cachaça, cerveja também. Então, a legislação base para nós aqui é essa de baixo. Tem também o seu decreto 6871 de 2009. E quais registros são necessários, né? O que eu preciso fazer para estar regular frente ao Ministério da Agricultura?
registro do estabelecimento. Uma vez conseguido o registro do estabelecimento, eu faço o registro dos produtos. O que é o registro do estabelecimento? Se você vai olhar lá na norma, conceitualmente ele está lá. É a formalidade administrativa que autoriza o funcionamento do estabelecimento. É uma formalidade obrigatória frente à lei. Então, toda a cervejaria, para funcionar, para comercializar o seu produto, ela tem que ter esse registro. E esse registro ele é concedido com base na atividade que o estabelecimento desempenha e a sua linha de produção. Então, o que a gente tem de atividade? Produção, engarrafamento, padronização, aquele estabelecimento que comercializa o produto não destinado ao consumidor final, ele entra como atacadista, exportação e importação. No caso da cerveja, as atividades correlatas aqui é a produção e o engarrafamento. A padronização, a gente não tem história, não é impossível, mas a gente não tem isso como uma prática comum no caso da cerveja. Seria comum, por exemplo, na cachaça, que você adquire a cachaça já pronta e faz a sua padronização, o seu corte para dar a identidade do produto da sua marca. Mas na cerveja você não compra a cerveja a granel para misturar uma com a outra e vender. Então, por isso que a gente não coloca aqui a padronização como atividade da cerveja. Envasilhador ou engarrafador, porque você destina o produto ao consumidor final. Então, seja na forma de barril, seja na forma de lata, de garrafa, esse produto ele não está sendo destinado para outra indústria que vai beneficiar o produto. A cerveja ela vai ser direto para o consumidor, seja para o bar que vai revender ao consumidor, mas aquele produto ele sai da fábrica para o consumidor. Então, por isso que ele é envasilhador e engarrafador. E a linha de produção, obviamente, cerveja. Cada estabelecimento, de acordo com a linha de produção dele, vai depender de uma estrutura fabril própria. Óbvio que o cara que produz cerveja é diferente a estrutura que ele precisa para produzir suco. Então, isso também é um critério para o registro do estabelecimento, a linha de produção. E como que eu solicito esse registro, né, que é necessário? Hoje tem um sistema no Ministério, que é o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, que é o CIPEAGRO, e é todo pela internet. Você não precisa protocolar documentos em papel, você faz um pré-cadastro no CIPEAGRO, recebe o login e a senha, e a partir de então você aporta ali os documentos necessários. Esse sistema você encontra na página do Ministério, se você acessar lá gov.br/agricultura, corre a tela um pouco mais para baixo, vai estar lá sistemas, e ali tem o CIPEAGRO, como um desses sistemas que você vai acessar para pedir esse registro do estabelecimento e posteriormente do produto. E o que é importante nesse balanço de registro? São duas coisas. Uma, a estrutura fabril e outra, as boas práticas de fabricação. Por isso que a gente fala de estrutura fabril e procedimentos internos. É muito comum o pessoal se atentar muito à área física, à estrutura, e esquecer, às vezes, das boas práticas. E aí eu sempre falo assim, que a gente pode ter dois estabelecimentos com a estrutura idêntica e um está conforme e o outro não, porque depende da prática que está sendo desenvolvida ali dentro. Por isso que a gente tem dois documentos muito importantes, que é o Memorial Descritivo e o Manual de Boas Práticas. Quais são, então, esses documentos para o registro? Né? Qual que é a documentação necessária? Esses aqui são documentos bem simples, cópia do CPF do sócio, da empresa, representante legal do estabelecimento, comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, hoje, o registro de cerveja de uma cervejaria é obrigatório em pessoa jurídica, você não consegue registrar como pessoa física, então você tem que ter constituída essa pessoa jurídica para fabricar a cerveja. Sendo assim, você precisa de um contrato social, e esse contrato social tem que ter como objeto a fabricação de cerveja, então você vai ter o código CNAE específico para essa atividade. Alvará de funcionamento da empresa. Veja que é alvará de funcionamento, não é alvará sanitário, alvará do corpo de bombeiro, enfim, cada prefeitura vai ter os seus critérios para emitir o seu alvará. E isso tem mais a ver com o plano diretor da cidade. Se você está fazendo cervejaria numa área que é específica para habitação, não pode ter indústria naquele local, enfim. Então, isso vai ser em cada prefeitura, dependendo da localidade, saber quais são os procedimentos e os documentos necessários para obtenção desse alvará de funcionamento. O fato é que você tem que ter esse documento para ter o registro no Ministério. Ou apresentar o protocolo de que você já solicitou esse alvará, porque
eventualmente, pode ser de que o procedimento em uma prefeitura vai demorar mais ou menos, ou alguma prefeitura dispensa o alvará para aquela região, enfim, como isso é particular da prefeitura, ou o alvará já emitido, ou o protocolo de que teve o pedido do alvará para conseguir o registro com a gente. Aqui a questão da responsabilidade técnica. E aí, nesse quesito da cerveja, isso é uma característica bem específica mesmo, a popularização da cerveja enquanto várias cervejarias, até começo dos anos 2000, a gente tinha 40 cervejas registradas no Brasil. Hoje, como na palestra foi mostrado ontem, a gente já tem 1.729. Então, assim, foi uma expansão muito grande e absorveu vários empresários de outras atividades. E é comum a gente ver nesse processo que, às vezes, é um empresário que estava acostumado a trabalhar com outra atividade, ou era um comerciante, era alguém, um advogado, por exemplo, e não necessariamente tem conhecimento, ele sabe fazer a gestão financeira da empresa, sabe trabalhar o negócio, mas o conhecimento sobre o aspecto de produção de alimento, a segurança da produção, os riscos sanitários, etc. E aqui é uma exigência que está na norma e extremamente necessário nesse ramo da cervejaria, que é a pessoa do profissional, o responsável técnico, que ele vai ter esse documento emitido junto ao conselho profissional dele, habilitando ele como responsável técnico na cervejaria. Isso é válido para todas as produções, seja cachaça, cerveja, suco, enfim. Só chama atenção que na cerveja é muito comum essa necessidade, a gente constata ela na fiscalização de verificar, assim, ó, aqui o responsável técnico está mais distante, tem que estar mais próximo, por causa dessa natureza recente relativamente do negócio. O projeto, aqui entra naquela parte que eu comentei sobre a estrutura fabril. Então, a gente tem o projeto que nada mais é que a planta da fábrica. Não precisa ser uma planta com corte longitudinal, transversal, assinada por engenheiro, nada disso. Como está a definição na norma. É um desenho em escala para visualização. O que a gente precisa? Entender o espaço que está lá disponível, onde que vai se dar o processo de produção da cerveja, como que é essa estrutura física. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu tenho 3. Um exemplo de polpa de fruta, um de vinho e um de cachaça. Não tenho exemplo de cerveja. Por quê? Quando eu vou no de polpa de fruta, eu mostro de cerveja. Quando eu vou no de cerveja, eu mostro de polpa de fruta. Porque o pessoal, eles vêm aqui, vê o retrato da planta e acha que tem que fazer igual. E não precisa. O que você precisa entender aqui é o requisito. E é isso que a gente vai trabalhar, os requisitos por trás do desenho dessa planta. Então, vamos lá. Imagina que há uma água de coco, uma polpa de fruta. O que você tem? A recepção da matéria-prima. Aqui. Essa matéria-prima ela vai ser processada, mas antes disso ela tem que passar por um processo de higienização. Então, imagina que seja água de coco. Está recepcionando aqui o coco verde. Ele vai vir aqui passar por um tanque de cloração, depois decloração, você higienizou o produto. Vem para o corte e extração da água de coco. Então, o coco passa por aqui. O profissional, para chegar aqui, ele usou o vestiário, se paramentou, entrou por aqui para a barreira sanitária, chegou na seção de corte, extração. Cortou o coco, extraiu a água, vem para o invase. O que você vai precisar do invase além da água de coco? Você vai precisar do recipiente. Então, o recipiente já chegou aqui no depósito, vem para cá, daqui, produto está envasado, vem para o depósito, produto acabado e a expedição. Então, o que é importante de observar aqui? Os fluxos de produção. Isso se aplica à cerveja igualmente, mas na especificidade do estabelecimento. Então, o que a gente tem? O fluxo de produção, fluxo contínuo, sem contrafluxo, entende? Você não vai ter uma produção que começa aqui, vem para cá, volta, vai para lá, toda vez com fluxo cruzado. Por quê? Você está aumentando a chance de contaminação cruzada. No processo de alimento, o risco a gente sempre tira. A gente nunca inclui risco no processo. O risco ele já é natural. O que a gente tem que fazer com o procedimento é excluir o risco. Então, onde o risco está identificado, a gente tenta tirar. Então, essa questão da linearidade da produção é para excluir riscos. Ali a gente tem o fluxo do vasilhame, também sem fluxo cruzado. Então, a gente não está atravessando com vasilhame aqui dentro da produção para chegar no depósito, depois voltar para o invase.
ele está chegando por sua via própria, está depositada, vem para a área de invaso onde ele vai ser utilizado. Resíduos, a mesma coisa. Eu não vou atravessar com resíduo aqui de onde ele está se originando por toda a fábrica para diminuir a chance de risco, contaminação cruzada. Então, o resíduo ele sai por via própria, sem cruzar com os outros fluxos. Então, a gente tem o fluxo de produção, fluxo dos vasilhames, fluxo dos resíduos. O que é importante ter? O funcionário, quem estiver trabalhando lá na área, ele tem que ter condição de estar adequado para a atividade que ele está fazendo. Isso envolve desde o uniforme, que a gente vai trabalhar depois na área de procedimentos, mas a gente precisa ter uma estrutura que dê possibilidade dele estar devidamente paramentado. Isso inclui limpeza de mãos. Então, naquelas regiões em que você vai ter manipulação do produto, contato, você precisa ter ali um local para o funcionário lavar a mão. Então, aqui no corte e extração, se eu não tenho essa pia e o funcionário tem que vir aqui e lá no banheiro lavar a mão para voltar, o que ele vai fazer é isso aqui, ó. E segue, vida que segue. Então, ele trocou lá um equipamento, manuseou alguma coisa, a mão sujou, fez aqui e continua trabalhando. Você já está contaminando o produto. Então, por isso que é importante você ter no local de manipulação a possibilidade do funcionário trabalhar. E aí vai vir os procedimentos de treinamento, de conscientização de que precisa ser feito o procedimento, mas, enfim, a estrutura física tem que propiciar esse melhor uso do processo produtivo. A mesma coisa relativa à higienização. Então, onde você tem necessidade de higienização com água, você precisa ter ali o local para captar essa água residual. Então, ralos para escoamento de água residual. Aqui no depósito de produto acabado eu não tenho, porque é um local onde eu não faço limpeza úmida. Então, não preciso ter ali uma área para receber água, sendo que eu não vou usar água na limpeza. Mas na área de produção, a limpeza é constante, do equipamento, do próprio produto, enfim. É uma área que está úmida sempre, limpeza constante todo dia no ciclo de produção. Então, tem que ter ali o local para recepcionar essa água residual após a limpeza. Igualmente, eu tenho que ter a fonte dessa água. Então, de onde que eu vou tirar essa água para fazer limpeza? Eu vou conectar na mesma pia que o cara está lavando a mão? Não. Eu vou pegar a mangueira e esticar ela desde aqui, deixando as portas todas abertas para buscar água aqui fora? Também não, porque eu preciso dar segurança nos locais. Então, a gente coloca o ponto de água para operação de limpeza no próprio local onde vai ser utilizado. Barreiras sanitárias para as áreas onde você tem manipulação de produto, do alimento. Então, para o funcionário vir da área externa para entrar ali, ele precisa passar por essa barreira. Aqui eu estou dando o exemplo do pé dilúvio, mas não necessariamente. Pode ser qualquer tipo de barreira onde ele vai ter que se parar, paramentar, limpeza da bota, ou colocar um uniforme, luva, se faz uso de luva, não é obrigatório, né? É melhor uma mão limpa do que uma luva suja, mas enfim. São estruturas fabris que vão propiciar, novamente, o melhor desempenho da atividade. Urbanização no entorno da planta fabril. Isso aqui, em área urbana, também se aplica, claro, mas é muito comum em área rural. Tem galinha, tem cachorro no entorno. Então, você tem que ter uma condição em que o que é fábrica de alimentos está separado da área externa. Não deixar que isso também traga risco no processo de produção. Utilização de pallets para não depositar o produto diretamente no chão. Seja a garrafa, seja o rótulo, seja o produto acabado. Então, você nunca coloca em depósito diretamente no chão. Se você tiver uma câmara fria para depositar aqui os barris de chopp, igualmente, você vai colocar em cima do estrado. Outro, de alambique. É a mesma lógica, só que aqui o processo é diferente porque é a linha de produção de cachaça. Mas a gente vai ter aqui os mesmos fluxos de produção, fluxo de recepção dos vasilhames, fluxo de saída de resíduo. O que eu chamo a atenção aqui? No caso da cachaça, a gente tem um procedimento que pode parecer um pouco com o de cerveja, que é a reutilização de vasilhame, é comum. Você recebe o vasilhame sujo, passa pela limpeza
vem para o depósito do vasilhame limpo até chegar na área de invase. Na cervejaria isso é comum em garrafa em menor escala, mas existe, e no barril. Então, quando você usa só o barril para usar o chopp, você também vai ter que ter a área onde você vai recepcionar o barril sujo, fazer a higienização desse barril, o estoque dele limpo e a área onde você vai engarrafar o produto ali, envasar a cerveja. As mesmas questões quanto a lavatório, ralo, águas residuais, pontos de água para operação de limpeza, isolamento, pallet. Agora a mesma coisa para o vinho, igual, não muda, a mesma lógica. Vamos ter todos aqueles fluxos que eu já mostrei, não vou ficar aqui repetindo, mas o importante é vocês entenderem a lógica. Você tem que atender o requisito. A planta não tem que ter esse desenho específico, ele tem que atender a esses requisitos. Aspectos estruturais importantes. O que é importante nisso? Aqui eu estou vendo o projeto. Então, é como eu disse, um desenho em escala adequada para a visualização das seções, o que está acontecendo em cada área. E aqui já entra na parte de construção mesmo. Então, o pessoal pergunta, eu tenho que ter tudo azulejado, qual que é a altura mínima do azulejo na parede, etc. Então, a gente vai mostrar aqui, a norma não fala em azulejo. Vamos chegar lá. Então, aspecto, fluxo contínuo de produção, desde a chegada da matéria-prima e vasilhames até a expedição do produto acabado. Aquilo que eu mostrei dos fluxos sem contrafluxo, sem contaminação cruzada. Isolamento das áreas produtivas de forma a evitar contaminação cruzada, a mesma coisa. Eu não vou fazer na mesma área o invase e a produção. Enquanto eu estou invasando, o processo produtivo ali está gerando pó, está gerando poeira, está gerando alguma chance de contaminar na área do invase. Então, você separa essas atividades para não ter risco de contaminação cruzada. Piso, parede, teto em superfície lisa, lavável e cor clara. É isso. A norma diz superfície lisa, cor clara e lavável. Pode ser tinta lavável? Pode. Vai ser superfície lisa, cor clara e lavável. Pode ser azulejo? Superfície lisa, cor clara, lavável. É o requisito. A norma, em momento algum, vai falar em material. Você não tem que ter o material X ou Y, mas qualquer material que você usar tem que atender a esses requisitos. Isso vale para a parede, para o piso, para o teto, forro. Então, forro PVC pode? Pode, desde que superfície lisa, cor clara e lavável. Qual que é a lógica? Superfície lisa, fácil de lavar, não impregna sujeira. Superfície clara, é igual o jaleco do médico. Se está sujo, você consegue enxergar. Então, por isso tem superfície clara, coloração clara. E lavável, obviamente, o nome próprio diz, né? É uma área ali de produção de alimento, você tem que ter condição de lavar sempre. A mesma coisa vale para os equipamentos. Tubulações constituídas de materiais atóxicos, superfície lisa, lavável, que possui grau alimentício para o uso proposto, em acordo com a norma específica da Anvisa. O MAPA, na área de vinhos e bebidas, não tem competência legal para estabelecer qual que é o material dos equipamentos. Então, a gente não tem norma que fala, tem que ser aço inox. Entende? Tem que ser plástico aqui, pode plástico, não pode, é PVC ou não é, tubulação. Por quê? A depender do produto, e a cerveja é um produto com teor alcoólico, mas é um teor alcoólico baixo, diferente da cachaça, que já é um teor alcoólico alto. Você tem migração de substâncias da constituição do equipamento para o produto. E quem faz essa pesquisa e tem a norma que regulamenta esses equipamentos é a Anvisa. O que o MAPA vai exigir é que o equipamento utilizado esteja em conformidade com essas normas da Anvisa. Então, tem que ter grau alimentício para o uso proposto. Vou produzir cerveja, tem aprovação? Pode. Está lá na norma da Anvisa que esse material está adequado? Então, eu faço uso. Então, meu tanque tem que ser de inox? Pode ser, porque está lá na norma da Anvisa. Tem outros materiais que também estão, que podem ser utilizados? Sim. Aí fica a critério do proprietário, a capacidade de investimento, a escala de produção, o que ele vai achar mais simples, mais fácil para a realidade dele. Lembrando que essas características elas têm que estar permanentemente no estabelecimento enquanto ele está em funcionamento. Então, se eu optei por, em vez de azulejo, colocar uma tinta lavável, eu vou ter que ter uma manutenção mais constante, de continuar pintando, etc. O azulejo, às vezes, vai me dar uma folga maior, que ele é mais durável,
mas é opção do empresário, do proprietário da cervejaria. Você tem que atender aqueles requisitos. Então, a mesma coisa para os equipamentos. Área mínima. Existe lá qual que é a área mínima necessária para uma cervejaria. Meu estabelecimento tem que ter no mínimo 30 metros quadrados, 50, 100, 200. Qual que é a regra? Não existe. Tem que ser compatível com a sua produção. Então, se a sua produção é menor e aquele ambiente está adequado, está seguindo todas essas características, você vai ser aprovado, não tem problema nenhum. Na medida que você for aumentando a sua produção e aquela área está pedindo um aumento, está pedindo mais área, é igual o exoesqueleto lá, a segunda pele lá da cobra, que ela vai indo, ela escapa aquela pele e precisa de uma nova. O inseto, a mesma coisa, a cigarra. Então, se a cervejaria for aumentando a escala de produção dela e precisar de uma área maior, ela vai ter que se adequar. Se você chega lá, já não tem espaço na área de produto acabado, já está prejudicando a higienização, porque não tem espaço, fluxo de matéria-prima chegando, muito grande, o depósito está batendo lá no teto, tudo encostado na parede, não consegue higienizar, não consegue circular direito. Então, é porque está errado, já precisa começar a ter uma área maior. Mas, enquanto estiver compatível com a sua escala de produção, não tem área mínima. Janela de demais aberturas para permitir a aeração e também com proteção quando tiver acesso de praga, poeira, etc. O que é isso? O ambiente, imagina uma área onde você tem calor, você está lá com as suas panelas fazendo cerveja, você tem muito calor e muita umidade. O que vai dar ali? Vai dar fungo. Não pode. Então, a aeração, a higienização vem nesse sentido. Então, as áreas ela tem que estar arejada, tem que ter circulação de ar, só que esse ar não pode ser fonte de contaminação. Então, por isso que você pode ter um ar-condicionado, vai trocar o filtro, vai ter esse acompanhamento. Eu vou pôr uma janela, então eu vou pôr uma tela para evitar a entrada de mosquito, vou pôr ela numa posição que não vem poeira, que não tem um vento excessivo, que não está de um lado, que vai gerar contaminação cruzada, aquele acesso, aquela abertura. Então, é necessária a ventilação, mas ela não pode trazer esse aspecto negativo. É como eu falei, o risco a gente sempre tira, nunca insere um risco. Não, eu vou pôr a janela aqui e eu resolvo esse problema de outro jeito. Não, o risco sempre tira, nunca inclui. Iluminação adequada, a mesma coisa. Para você estar no ambiente ali, você não pode ter uma iluminação que modifica a cor, uma luz amarela, rosa, vermelha, que você olha e você não entende se aquilo está sujo, se não está. Aquele aspecto da coloração clara dos ambientes. Então, a luz neutra e devidamente iluminado, seja natural ou seja luz artificial, com a iluminação adequada para o desenvolvimento da atividade ali. E os banheiros e vestiários, igual eu coloquei aqui nesse exemplo, na área externa, você não vai ter aqui dentro da área de fermentação da cerveja, por exemplo, uma porta que sai para o banheiro, né? Então, o acesso dos banheiros é sempre voltado para a área externa, nunca diretamente para a área de produção, de manipulação, de depósito, enfim. O banheiro vai ter que ter um acesso próprio ali, sem trazer essa chance de contaminação. E, ainda fechando essa parte estrutural, o memorial descritivo, que vai descrever essas estruturas. Então, enquanto eu olho aqui para a planta, eu estou vendo o desenho do estabelecimento, mas eu não sei se essa parede, de que material que ela é, eu não sei a porta, a janela, de que material que é, onde que vai estar escrito isso. No memorial descritivo, ele é um documento que tem um modelo já, com as perguntas, é só você responder esse formulário e apresentar. Está lá na IN 72/2018, são 7 itens, você vai responder um a um lá, material da parede, da porta, janela, etc., tamanho da área, a que ela se destina, enfim, é uma descrição daquilo que a gente está vendo no desenho. E aqui a gente já vem para a parte de procedimentos, que é o manual de boas práticas. Então, beleza, eu estou lá com minha planta exatamente nesse conceito aqui, tudo bonitinho, sem fluxo cruzado e tal. Mas que tipo de atividade que eu vou fazer ali dentro? Que tipo de operação que eu estou propondo para a empresa funcionar? Vai vir aqui no manual de boas práticas. E aí é onde é que eu falo que você pode ter 2 estabelecimentos com a estrutura igual, né, um com o outro, mas que os procedimentos ali, um está muito bem desenhado, proposto, e o outro está precisando de ajuste, aquele procedimento não é compatível com a área que ele tem, então ele tem que adequar. Então, as duas coisas têm que estar em conjunto, uma com a outra.
quais são as boas práticas. Isso aqui não é uma lista exaustiva, são exemplos que a gente dá que são próprios da atividade, mas de acordo com a sua realidade da empresa, você vai precisar de mais ou menos controles de acordo com a sua estrutura, com a sua escala de produção. Então, exemplos. Depois eu vou detalhar alguns aqui, mas, por exemplo, controle integrado de pragas, controle da matéria-prima e dos ingredientes que você está adquirindo. Isso passa por você rastrear seus fornecedores, cadastrar, acompanhar quem está fornecendo sua matéria-prima. Controle de qualidade e atendimento ao PIC, padrão de identidade e qualidade. Amanhã a gente tem a palestra do Zuin, que está aqui, e ele vai falar sobre o padrão de identidade e qualidade da cerveja. Então, o seu produto, quando sai da sua fábrica e vai para o consumidor, ele tem que estar de acordo com esse padrão de identidade e qualidade. E você precisa fazer esse controle para ter certeza que seu produto final está atendendo a esse padrão. Registro de produção, movimentação de estoque, controle e rastreabilidade. Rastreabilidade é essencial. Qualquer erro que tiver, alguma coisa que você precisa recolher o produto do mercado, você precisa saber para onde que ele foi. Gestão de produto devoluto, caso chegue a esse ponto de recolher um produto, o que vai ser feito com ele, vou fazer análise, vou jogar fora, vou depositar em tal local, qual que é o tratamento que eu dou para isso. Então, você vai descrever. Monitoramento e potabilidade da água, né? 90%, dependendo da cerveja, mais ou menos, é água, né? Está presente ali no produto. Você não pode usar qualquer água para fazer cerveja. Vários parâmetros para além desse sanitário, né? Para a própria qualidade da cerveja, para não dar off-flavor, etc. Mas, no mínimo, quanto à potabilidade da água. Então, é um controle ainda mais simples que a gente está exigindo aí. A empresa provavelmente vai além para dar a característica sensorial para o produto que ela precisa, para dar a qualidade da cerveja dela. Mas o monitoramento da potabilidade mínima, que tem alguns parâmetros específicos, tem que ser feito com determinada frequência. Higienização das instalações e equipamentos, aí é como eu mostrei, tem área que é úmida, tem área que é seca, mas você tem que falar com que frequência que você faz isso e tipo de produto que é utilizado, qual que é o ciclo de produção ali dentro, como que é feito esse processo. Descarte de resíduos, eu tenho o bagaço do malte, o que eu faço com ele, quanto tempo ele fica na empresa, eu retiro todo o final de ciclo de produção ali, coloco num contentor, depois vem alguém que recolhe, enfim, qual que é o tratamento que se dá para esse resíduo. Higiene e conduta pessoal, requisitos sanitários e uniformização dos funcionários. Então, aqui está relacionada ao comportamento da pessoa que está ali no processo de produção, seja o próprio dono, seja o funcionário, enfim. Inspeção após envasilhamento. Você seguiu tudo isso, chegou no produto ali no final, colocou ele dentro da garrafa. O consumidor, ele não viu nada disso, ele vai ter contato com o seu produto. Aí você vai colar um rótulo torto, faltando informação, você vai ter uma tampa que não está bem fechada, que vai dar ali uma oxigenada no produto, oxidar, entendeu? Então, a inspeção final aqui após envasilhamento é uma questão muito simples de ser feita e essencial. Você segue tudo bem até chegar aqui. Se você não faz esse procedimento bem feito, você vai ter um problema no produto, que vai dar um dano na imagem do seu produto, enfim. Manutenção de equipamentos e estruturas, obviamente, calibrar equipamento, você faz várias medições dentro do processo, você tem que controlar teor alcoólico, você vai fazer essa medição, você vai controlar o Brix do mosto, enfim, sempre você vai estar fazendo alguma medição relacionada ali ao produto, acidez. Você tem que ter a calibração desses equipamentos, a manutenção do registro dos tanques, para você não ter nenhum problema. E aqui eu chamo a atenção para um caso específico da cerveja, ou talvez mais famoso pela cerveja, mas não só da cerveja, que é a utilização de líquidos refrigerantes nos tanques encamisados, porque você tem essa questão da fase quente, depois a fase fria. Uso de substância de grau alimentício. Você não pode usar no estabelecimento qualquer substância que possa entrar em contato com o produto, ou não, nesse caso do tanque encamisado, existe um risco ali, e você não pode usar uma substância que não seja de grau alimentício. Então, é essencial isso, usar etanol ou propilenoglicol, que tem a característica de ser de grau alimentício. Não vamos fazer uso de dietilenoglicol, monoetilenoglicol ou outras substâncias várias aí que são utilizadas ou eram utilizadas e que vai trazer esse problema aí do produto. O simples uso dessa substância, mesmo que não
presente no produto já é um problema, já não pode, certo? E capacitação contínua dos funcionários, isso é igual vacina. Você faz o treinamento hoje, amanhã o cara está bom. Aí vai acostumando, vai acomodando, e a pouco vem outra bateria de exame, atualização, fazer curso, enfim, é uma capacitação contínua para você manter o nível ali do trabalho. Alguns detalhes de alguns controles que são mais importantes, não é a palavra, mas que são mais comuns. Vamos lá, controle integrado de pragas. O que a gente entende por integrado? Você vai lá no seu manual de boas práticas e fala, o meu controle de pragas é semestralmente vem a empresa aqui e detetiza. Isso não é controle integrado de pragas. Você está detetizando a cada 6 meses, independente da situação, você vai lá e detetiza. E lembre, a gente está falando de indústria alimentícia. Quanto menos produto químico, fonte de contaminação, melhor. Então, a prevenção vai envolver desde a parte estrutural da empresa, você vai ter janela telada, aqueles rodinhos de borracha embaixo da porta, se precisar, caso tenha uma fresta. Você vai ter a questão do monitoramento, você vai averiguar, estou encontrando algum problema aqui no meu depósito de malte, que está aparecendo aqui, o saco está ruído, o que pode ser isso? Vou já chamar a empresa para raticida, estou encontrando alguma coisa? Às vezes é uma telinha que está rasgada, que você precisa só reparar aquilo, não precisa fazer detetização, certo? Então, o monitoramento vai te trazer a necessidade do controle e qual o controle que você vai fazer. E aí sim você faz o controle, caso seja a aplicação de algum produto, você vai chamar a empresa que tem registro para fazer uso desses produtos, produtos que são aprovados em indústria alimentícia, enfim. Controle da matéria-prima, ingredientes e insumos. A gente tem o malte, adjuntos cervejeiros, lúpulo, levedura, também são insumos, vasilhama, tampa, rótulo. Então, meu rótulo está com os dizeres obrigatórios, está bem desenhado, não estou com nenhuma informação, faltando informação que é obrigatória na rotulagem, ou com informação a mais ali que está gerando dúvida, está usando uma expressão que não é permitida para aquela classe de produto, enfim. Então, o rótulo é uma questão bem sensível. Quanto a malte, adjunto cervejeiro, lúpulo, geralmente o fornecedor ele te dá um laudo, então você tem que requerer esse laudo, você tem que ter esse controle de rastreabilidade desses produtos, de quem você está comprando. Tem questão que a gente já achou de metais pesados em malte, e isso transfere para o produto depois, e deixa o produto em condição que não poderia ser ofertado ao consumo. Então é um controle simples que o seu fornecedor, você pode cobrar dele e ele vai te fornecer. Ele tem o interesse de te fornecer para te fidelizar como comprador dele. Então esse controle é mínimo. Para além disso, a gente entra aqui com a água também. A gente vai ter o controle específico da água mais para frente, mas a água também é um insumo, então eu vou tratar dele lá. A água é mais problemática no caso da cerveja. Controle de atendimento de qualidade e atendimento ao PIC. Você tem que ter seu próprio controle de qualidade do seu produto, né? A identidade que você está dando, o sabor, esse aspecto sensorial é um a mais. Mas tem o padrão mínimo do Ministério ali que tem que estar sendo atendido. Então, você vai fazer análise dentro de uma rotina compatível com sua escala de produção. Eu vou analisar todo lote? Depende, né? Então, você vai ter um controle que lhe dá segurança. Um controle mínimo tem que ser feito. E você vai fazer esse controle conforme a sua escala de produção. E a inspeção visual após o invase está dentro desse controle, aquilo que eu falei. Então, além da análise, para ver o extrato primitivo, quanto que está dentro do limite, o limite inferior é de 5, o meu está abaixo de 5, o teor alcoólico, a minha cerveja é sem álcool, mas aqui eu fiz, escapou um pouquinho, está com 1,5 de álcool, já não é sem álcool. Se eu ofertar ela ao consumo assim, veja que é um exame simples de teor alcoólico, que se você não fizer, pode gerar problema. Então, essa análise físico-química aqui, para caso da cerveja, a gente teria mais essas de teor alcoólico e do extrato primitivo. E a inspeção visual após o invase. Foi tratado pelo colega aqui a questão do corpo estranho, né? Seja partículas sólidas, seja outras substâncias, vazamento de uma máquina, que pode dar ali um contaminante, enfim, são várias questões aí. Rastreabilidade dos lotes. Essa rastreabilidade ela envolve pré-produção e pós-produção. Então, eu formei um lote de cerveja aqui, que é o lote 1 2023. Com quais ingredientes que eu fiz essa cerveja, que tipo de controle que eu realizei até chegar nesse lote. E depois, para onde que eu vendi essa cerveja. Então, a rastreabilidade pré-produção e pós-produção. E isso inclui a gestão de produto devoluto,
Ah, mas eu nunca tive casa, eu nunca precisei. Realmente, a gente espera que nunca precise, mas se acontecer, você tem que estar preparado para isso. Então, você já tem que ter em mente que essa necessidade pode bater a porta e, quando bater, eu vou adotar esse procedimento. Já está lá previsto no Manual de Boas Práticas. A questão da água mesmo, para a norma do Ministério, a gente exige 5 parâmetros apenas para atestar a potabilidade, que é cloro residual, pH, vai ter aqui, cor, turbidez, pH, coliforme total e cloro residual. Esses são os parâmetros da potabilidade da água frente à norma do Ministério. O laudo apresentado tem que ter esses 5 parâmetros no mínimo. A cerveja ela vai muito além, porque o pessoal vai fazer análise de dureza, de sais que está presente ali, porque isso vai interferir no próprio processo fermentativo, vai interferir no sabor da cerveja ao final do processo de produção. Então, assim, para a cerveja, isso aqui é o básico do básico. E aí o pessoal tem problema, mas aí o cloro residual, eu vou ter que clorar minha água e isso vai dar problema lá no gosto, no sabor da cerveja. A água que a gente está falando aqui é a água que vai ser utilizada no estabelecimento para todas as finalidades. É a água que você usa para lavar a mão, para higienizar o equipamento e também que vai entrar na cerveja. Então, o que o pessoal costuma fazer? A água que vai lá para a cerveja, ele declora. Tem filtro, enfim. Mas as outras que vai ser utilizadas para uso comum, você não vai ter esse trabalho de ter que declorar. Mas o cloro, ele traz a água para uma faixa de pH e essencial para garantir essa questão do coliforme total aqui. E tem o limite lá definido pela Anvisa que torna a água potável, se eu não me engano, é 0,2 ppm ou 2 ppm de cloro residual livre na água. Então, o laudo deve ser conclusivo atestando a potabilidade. A gente, às vezes, recebe o laudo lá que a água está não potável. Não vai ter o registro, né? Você tem que fazer cuidar da água, qual foi o problema encontrado, o que eu vou resolver e apresentar o laudo já com o problema resolvido depois. Programa de higienização, instalação e equipamentos é aquilo que eu falei. Você tem uma periodicidade mínima, o tanque, eu vou lavar toda vez que eu encerrei um ciclo produtivo, vou fazer uma próxima batelada de produção, eu vou fazer toda a higienização. Além disso, de tanto em tanto tempo, eu faço uma limpeza ácida, uma limpeza básica do tubulação, pasteurizador, enfim. Todos os equipamentos que são utilizados ali na empresa, você tem uma periodicidade mínima que você vai fazer dentro de um controle que está estabelecido por você mesmo para a sua empresa. E aqui a gente encerra o Manual de Boas Práticas. Na partida, para obter o registro, você vai ter que apresentar um laudo da água com esses parâmetros. Posteriormente, no decorrer do funcionamento da empresa, isso vai entrar dentro dessa boa prática de fabricação, esse controle frequente. Apresentou toda essa documentação lá no CIPAgro, aquele sisteminha que eu mostrei no início. Você aporta, são 8, 9 documentos. Anexa eles em formato digital lá. Vai cair para a equipe do Ministério para analisar. Se tiver algum probleminha, ele aponta, tem que corrigir isso aqui, esse documento não foi apresentado, você volta, a solicitação chega para você, você vai dar o tratamento necessário e encaminhar novamente para o mapa. Se já tiver tudo certinho, a prova documental vai ser agendada a vistoria. O que é isso? O fiscal do mapa, o auditor, vai lá no estabelecimento, em loco, verificar, bater a documentação apresentada com o local que está sendo proposto, a estrutura física, ver se está tudo consonante e emitir o laudo de vistoria. Esse laudo de vistoria pode ser declarando a aptidão do estabelecimento ao registro ou apontando alguma questão para ser corrigida e aí, novamente, o estabelecimento tem o prazo que ele precisar para fazer. No mapa não vai lá, você tem 10 dias para corrigir, porque o interesse é do estabelecimento, ele só pode começar a funcionar após a aprovação. Então, ele vai ter o tempo que ele precisar resolver o problema, ele comunica o mapa, faz nova vistoria, se for o caso, ou às vezes apenas apresenta uma foto, depende do que for encontrado ali, ele vai dar a resposta, pode ser um documento, enfim, resolvida a questão, aprova a documentação, laudo de vistoria favorável ao registro, emite o certificado de registro do estabelecimento. Esse certificado ele é válido em todo o território nacional e tem validade de 10 anos. Obviamente que no decorrer desse prazo aí, se o estabelecimento tiver algum problema grave, tem algumas penalidades que pode ser a cassação do registro, suspensão, mas isso são questões bem graves mesmo, assim, muito raro de acontecer. Então,
Passou 10 anos, solicita a renovação do registro, vai ganhar mais 10, e assim por diante. E os produtos? A partir do momento que eu tenho o registro do estabelecimento, agora eu vou informar os meus produtos, registro de produto. O registro de produto ele vai ser único conforme a denominação do produto e a sua composição. Então, se eu tenho uma cerveja, isso é uma denominação. Se eu tenho outro produto que chama cerveja puro malte, se eu tenho cerveja sem álcool, cada uma dessas vai ter seu próprio registro, porque são denominações diferentes de produto. E ainda assim, eu posso ter um produto que chama cerveja, mas que tem composição diferente. Ela usa trigo, mas não na proporção suficiente para chamar de cerveja de trigo, então ela continua sendo cerveja. Aí eu tenho uma outra que usa, na verdade, centeio e aveia, mas também não na proporção suficiente para chamar cerveja de aveia, cerveja de trigo. Mas a composição está diferente. Uma eu uso aditivo, na outra eu não uso. Enfim, mudou a composição, eu também vou ter um registro específico para aquela composição. Mas eu não preciso mudar o registro em função da marca. Então, um mesmo produto eu posso associar várias marcas nesse registro e continua sendo um registro único para esse produto. Então, aqui a gente teria 4 registros, um para cada uma dessas cervejas. No resumo, qual que é o fluxo que a gente tem? Pré-cadastro do CIP-Agro, solicita o registro de estabelecimento, o mapa vai fazer a análise documental, está tudo conforme, faz a vistoria, está tudo conforme, emite o certificado de registro de estabelecimento. Pronto, já posso pedir o produto, o registro do produto é automático, eu vou apresentar ali a formulação, denominação, já sai o certificado de imediato, pronto, vou pôr o produto no mercado. O pessoal sempre faz a pergunta, quanto tempo que demora para sair o registro? Vai depender do circuito que você fazer nessa trajetória aqui. Se você fizer a curva fechadinha, ó, só no conforme, a gente tem o tempo médio aí de 2 meses, 3 meses para sair o registro. Se você fica patinando aqui, apresenta documento, aí tem alguma pendência, devolve para apresentar novo documento, apresenta o documento errado, vai, volta aqui, chega na vistoria, tem problema, volta. Isso pode demorar. E aí a gente tem casos também de registro que demora ano para sair, mas em função do atendimento do estabelecimento à normativa, certo? Quando é estabelecimento no próprio local que tem o escritório do mapa, sai mais rápido ainda, 1 mês, 2 meses já está registrado. Quando tem o deslocamento, que precisa fazer uma viagem, pode demorar esses 3 meses que eu falei, mas o registro em si é um procedimento rápido, desde que a curva seja fechadinha aqui. E quais os valores para se conseguir o registro? O registro é gratuito, o mapa não cobra nenhuma taxa. O custo que você vai ter é inerente à montagem da fábrica, à manutenção dela, funcionário, etc. Mas você não tem que pagar nenhuma taxa de vistoria, taxa de registro, não existe essa figura dentro do registro do estabelecimento no mapa. Onde que eu encontro as normas para eu me orientar quanto ao registro de estabelecimento de produto? A gente tem o link aqui, a gente tem uma biblioteca de normas, ao acessar esse link você vai cair nessa página, esse QR Code. Biblioteca de normas para vinhos e bebidas, e dentro dessa página eu destaco esse documento aqui, ó, cartilhão de bebidas. Como eu falei no início, a gente tem lei, tem decreto, tem instrução normativa, tem portaria, então a norma ela é muito pulverizada. O que a gente fez com esse documento aqui? A gente condensou todas essas normas num documento único. Então ele traz de forma didática todas aquelas informações que estão espalhadas nas várias normativas. Então se você procura aqui, como é que eu consigo o registro? Ele vai ter lá todas as informações para conseguir o registro. A cerveja, qual que é o padrão de identidade e qualidade? Ele vai trazer norma da Anvisa, norma do Inmetro, norma do mapa, quais os dizeres obrigatórios de rotulagem, classificação do produto, quais os parâmetros obrigatórios. Amanhã o Zuin vai mostrar mais sobre o padrão de identidade e qualidade da cerveja, mas tudo está aqui nesse documento que é o cartilhão de bebidas e ele é sempre atualizado na página do mapa. Sai uma norma nova, daqui a pouco está lá a versão nova atualizada. Por isso que é importante você sempre pegar o documento lá na página do mapa. Se você fizer download hoje e usar sempre essa versão, corre o risco de, eventualmente, você estar consultando uma versão que já está obsoleta. E a gente também conta com um curso na Escola Nacional de Gestão Agropecuária, que é a Enagro, a escola do mapa. Esse curso é específico para responsáveis técnicos, para o próprio produtor, para quem está interessado. É um curso gratuito, modalidade EAD, você entra lá, faz a inscrição no curso, e vai acompanhar no seu ritmo
assistindo às aulas, são vídeos gravados pelos próprios auditores. Carga horária de 48 horas, se eu não me engano, e você vai ter lá 1 mês, 2 meses para fazer o curso, assistir às aulas, tem os questionários depois de cada aula, ao final gera um certificado para você de que você foi aprovado lá nesse curso de registro, boas práticas de fabricação, rotulagem de bebidas, vinhos e derivados da uva e do vinho. Nesse mesmo site da Enagro, vocês vão encontrar outros cursos relacionados à produção de bebidas. Tem o curso para exportação de cerveja, às vezes você já está nessa fase de buscar outro tipo de mercado. Aqui tem participação também da Secretaria de Relações Internacionais do MAPA, vai mostrar como é que você participa de feira para expor o produto, enfim. E também de importação de bebidas, não é o caso aqui para vocês. Ou é também, né? Se for importar cerveja, tem lá um curso também de como que funciona esse procedimento de importação de cerveja. E é isso, tentei condensar aqui o máximo para não ser cansativo, mas é muita informação. Agora a gente abre para as perguntas. Doutor Luiz Henrique, essa sua presença aqui. Muito bem, gostei daquele gráficozinho ali. Se não derrapar, quer dizer que se fizer a curva e não derrapar, fizer a curva fechadinha, aí é mais rápido, né? Mas vamos então conversar para a gente ver se todo mundo faz essa curva bem fechada e a coisa dispara, né? Bom, pessoal, nós temos aqui todo o ambiente de registro, ambiente regulatório, ambiente legal. Inclusive, até trouxe questões tributárias e nós estamos à disposição aqui para vocês fazerem perguntas, adequem as palestras à realidade de cada um e veja no que você pode melhorar, no que você pode aperfeiçoar a sua situação. Fique à vontade, não tem aqui problema nenhum, toda pergunta é válida. Eu quero, por favor, abrir para quem tiver interesse em fazer alguma pergunta. Eu peço somente que se identifique, até para a gente saber o nome, de onde é e tudo mais, tá bom? Gente, boa tarde. A pergunta vai para o Vitor. Parabéns pela palestra. É um assunto que sempre desperta muita dúvida, né? Meu nome é Alex, sou professor do IF Sul de Minas, Campos Machado, coordenador do Cervarte, que é um grupo de estudo e pesquisa de cerveja artesanal, e também sócio proprietário da cervejaria El Peregrino, também no sul de Minas. Então, quer dizer, a gente vive todos os problemas aí possíveis, né? Em relação à parte do BPF, principalmente, eu tenho só 3 dúvidas pontuais, vou ser bem breve. Em relação a vestuário dos manipuladores, a gente percebe que nas cervejarias parece que tem uma certa, como vou dizer assim, é um pouco mais permissivo, né? A gente vê que não é a mesma obrigatoriedade, a mesma exigência de um laticínios ou outras áreas de alimentos. Isso é realmente desse jeito? A parte de vestuário para o manipulador é um pouco menos rigorosa para a cervejaria ou é só uma percepção minha equivocada, né? O segundo ponto é em relação ao uso do polipropileno, né, nos equipamentos. A gente percebe que em algumas áreas de fiscalização é permitido desde que com a aprovação da Anvisa, né, com laudo de produto alimentício, né? E a gente percebe que em algumas áreas com outra fiscalização já não é permitido. Então já existe uma tentativa de normatizar isso, porque a gente percebe essa dúvida entre os cervejeiros. E a terceira dúvida é bem simples em relação ao projeto. É bem simples mesmo, a planta é dessa forma. Precisa ser em escala, tem que ser alguma coisa com engenheiro, só para reforçar essa questão. Muito obrigado. Tranquilo. É muito importante a figura de profissionais como você para dar esse suporte para o pessoal, formar profissionais, né, que vão trabalhar no meio. Quanto à primeira questão, que é sobre o vestuário, sim. Não, assim, não existe essa diferenciação, não. O requisito é aquele, você não pode ter um acesso ao vestiário que seja direto para a área de produção, de manipulação de alimentos. E essa área de vestuário também, ela não pode oferecer risco de contaminação cruzada, etc. Esse critério, ele é um critério que tem uma instrução normativa que é a 05 de 2000, que é a internalização
no Brasil... Ah, é vestuário, não vestiário. Beleza. Sim, sim, sim. Não, são uniforme. Perfeito. Você tem que ter uniforme compatível com a atividade. No laticínio, eu não conheço, não desempenho a fiscalização nesse tipo de estabelecimento. No Ministério, isso fica na área mais veterinária, mas tem realidade produtiva que é mais sensível e menos sensível. Por exemplo, na polpa de fruta, esse critério é muito sensível. A área mais úmida, você está expondo o produto de uma forma maior. No caso da cervejaria, geralmente os circuitos são fechados, o produto está em pouco contato com a área externa, você vai ter na área de moagem de malte, mas é uma moagem que é a seco. Então, há essa flexibilização. Mas tem que estar uniformizado, tem que estar higienizado. Se tem barba, tem que estar com máscara para não cair. São esses critérios mínimos, mas compatível com a natureza da atividade. Quanto a polipropileno, certo? Então, vamos lá. O mapa não legisla material. Qualquer material de equipamento tem que estar em compatibilidade com a legislação da Anvisa. Então, se polipropileno está lá, a lista da Anvisa é positiva. Então, ele tem que estar citado lá como um material que tem uso alimentício, grau alimentício para o produto que tem esse teor alcoólico na faixa da cerveja, que vai estar ali, vamos pôr de 14 no máximo, 4,5, enfim. Tem que estar nesse quesito. E, geralmente, o fornecedor do equipamento, ele tem esse laudo, ele para fazer esse equipamento, ele vai ter que estar com a sua situação junto à Anvisa regularizada. Então, isso é uma tratativa que o cervejeiro tem que exigir do fornecedor dele. Eu preciso do material, esse material tem grau alimentício para cerveja? Me fornece o laudo. Se você tem isso, o mapa não vai contestar o uso do seu equipamento, porque ele está amparado na legislação da Anvisa, que é o órgão competente para dar esse grau de segurança para aquele equipamento. Então, qualquer que seja o material, não só o polipropileno, qualquer que seja o material, se tiver grau alimentício para aquele uso, tranquilo. E aí tem uma característica. Por exemplo, se o equipamento é utilizado para armazenamento, a norma da Anvisa vai ter uma flexibilidade diferente daquele que é só para condução. Por exemplo, um tubo, o alimento só tem a passagem ali, mas ele não fica estocado. Num tanque, ele vai ficar ali por mais tempo, o contato é maior, é prolongado. Então, também é diferente de acordo com a natureza do equipamento. Não só o material de constituição, mas também a forma de uso dele. Mas isso tudo está na norma da Anvisa e é o mesmo critério. E a última, eu esqueci de todas, o do projeto é isso mesmo. O conceito que está na norma é desenho em escala adequada de visualização que identifique as seções, os equipamentos, o fluxo de produção. Então, eu já analisei projetos quando estava lá na Superintendência no Espírito Santo, que eram desenhos feitos à mão, mas com a devida clareza. Você conseguia ter ali no documento a clareza suficiente para o ato administrativo, que é de avaliação e dizer se está apto ou não. Da mesma forma, eu já peguei planta de engenheiro cheio de corte, de longitudinal, transversal, escala, cheio de legenda, e que só trazia confusão ao documento, e não era suficientemente claro para a gente avaliar. Então, assim, tem que atender ao que está lá na norma. Desenho em escala suficiente para visualização e com aquelas identificações de equipamento e seções. Então, é bem simples o projeto, é para a gente entender o espaço onde vai se dar o processo produtivo ali da cerveja. Beleza? Muito bem. Alguém mais? Uma dúvida? Tá, tem uma complementação aqui. Para evitar as derrapadas, até o Vitor acho que não lembrou de falar, quando você vai preencher e vai anexar os processos, os formulários todos, no sistema CIP-Agro, não usa acento, não usa vírgula, não usa nada, porque aí você começa, o sistema não abre, a gente não enxerga, e aí então a gente não faz mais a curva apertadinha. A gente tem que pedir exigência para você, troca o arquivo por um arquivo sem acento, circunflexo, sem cedilha, sem isso, sem aquilo, tá bom? Então essa é uma limitação do sistema, senão você derrapa mesmo, logo de saída, tá? E o sistema não avisa, tá bom? Isso é o nome do arquivo. Se você tiver um arquivo que você vai lá, vou anexar o contrato social, e aí tem lá a razão social da empresa no nome do arquivo, que tem uma cedilha.
aí o sistema não vai conseguir ler o arquivo. É só esse detalhe de tirar esses caracteres especiais no nome do arquivo. Infelizmente, é de reconhecer que os sistemas do Ministério ainda não estão tão perfeitos. Quando a gente fala de sistema, os auditores fazem até cara, porque realmente a gente debate muito e isso é tão prejudicial para eles quanto cansativo e desgastante para a gente. Mas tem mais uma pergunta aqui. Para o doutor Luiz, né? Exato. Meu xará. Eu sou o Luiz Felipe, eu sou auditor do MAPA, da área animal. E eu vi que dentro do escopo de serviço de vocês está previsto a parte de